Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Minuto SG. E eu sou a Ana, faço parte da equipe de comunicação da SG e bora falar de uma coisa muito boa, muito especial para a gente, que é a nossa prosa do bem. Primeiro de tudo, eu quero agradecer Flora, Rafa, Lala, o Dani, que também está aqui com a gente, para a gente colocar esse papo em dia e trazer muita coisa legal para vocês. Flora, quer começar? Obrigada, Aninha. Delícia estar com você. Eu quero começar assim, agradecendo também a todos vocês que estão participando com a gente, e Lala, que está aqui com a gente também, que é a nossa super Lala, que sempre ajuda nessa comunicação. E acho que a primeira coisa importante de dizer é que a Prosa do Bem, ela nasceu na SG já tem 3 anos. A gente começou organizando os saraus e num dado momento a gente achou que esses nossos encontros, eles podiam ir além do que é simplesmente um bom bate-papo que reúne amigos. A gente começou a fazer com que esses encontros eles servissem para a gente arrecadar doações para uma causa específica. E nos últimos 2 anos, nós tivemos ações específicas para o Dia das Crianças. E foi assim que a gente, esse ano, a gente deu de cara com essa nova ação, né? Foi o Rafael quem trouxe essa ação para a gente, já vou contar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente entendeu que fazia todo sentido reunir as pessoas que pensam em aprendizagem para que a gente possa, então, arrecadar doações para uma causa que é super legal. Pensamos em trazer um tema relevante para as pessoas, que é sempre o principal, para que a gente consiga também agregar valor para aqueles que embarcam com a gente nessa história. Então, o tema da Prosa do Bem desse ano vai ser ecossistemas de aprendizagem. Hoje faz muito sentido a gente pensar na aprendizagem como um ecossistema. Não dá para a gente olhar a aprendizagem como um evento pontual. E dentro do SG Presente, que é o nosso braço social, a gente entende que o nosso propósito é expandir a questão da educação para outras dimensões que não só a aprendizagem corporativa. Educação transforma, a criança tem tudo a ver com isso. Rafael, que foi sócio da SG, apresentou a gente para o Venas e para uma super causa. Então, a gente quer convidar você para participar dessa Prosa do Bem. A Aninha depois vai dar os detalhes com data e tudo mais. O tema do nosso webinar vai ser ecossistemas de aprendizagem e a gente vai arrecadar doações para que a gente possa fazer uma festa sem aglomeração para as crianças da comunidade do Cafezal em São Bernardo do Campo. Depois a gente conta mais para vocês sobre o webinar, mas o foco desse bate-papo de hoje é que vocês também conheçam e se apaixonem por essa causa que encantou e apaixonou a gente, né? O Rafa, além de ter sido sócio da SG, ele é meu enteado também, e ele é pai de uma coisa maravilhosa chamada Helena, que tem 2 anos, e a gente tem muita alegria de ver a forma como ele e a Dani, que é a esposa dele, conduzem a educação da Helena, pensando que se só ela tiver oportunidade, não é legal. Então, acho que... eu vou me emocionar logo no começo. Acho que é Não, isso aí. é uma coisa tão, tão gostosa quando gente boa se junta para fazer o bem, né? Eu acho que não tem nada melhor do que até bem, sem brincadeira, até me arrepia aqui, porque é muito bom como as coisas, como as pecinhas do quebra-cabeça vão se juntando. Rafa, vamos lá, eu quero saber tudo como nasceu a Irmandade Solidária, porque a gente se conhece tem um tempo, a Heleninha realmente é um serzinho especial e a forma como a gente vem vendo a forma como ela vem crescendo é uma coisa muito especial. Então conta para mim qual foi a ideia da Irmandade Solidária. Legal, obrigado Flora, obrigado SG, obrigado Aninha, Laís, Dani, meu parceiro aqui nessa jornada. Primeiro pela oportunidade de vocês de deixar a gente falar um pouco sobre esse assunto, que eu acho que é extremamente importante. E segundo, por abrir essa possibilidade de contar um pouco dessa nossa nova jornada, né, em frente ao Irmandade Solidária. Bom, a Irmandade surgiu num desejo pessoal meu de ter uma ação um pouco voltada para o lado social, de tentar ajudar o pouco que eu consigo essas pessoas que estão aí em uma situação mais de vulnerabilidade social, de estar um pouco mais presente nesse meio e tentando fazer da forma que eu posso, ajudar o pouco que eu posso e as pessoas que eu consigo. E aí, óbvio, isso surgiu faz uns 3 anos já, esse desejo de ter isso.
muito com o pensamento na chegada da Helena, isso é bem importante. Eu acho que ela despertou em mim algumas coisas que eu passei a olhar mais, um pouco de propósito, o que eu quero deixar para o mundo, o que eu quero deixar como referência para ela, o que eu quero que ela aprenda. Hoje a questão da educação é muito complicada, ainda mais tratando de uma criança de 2 anos e meio agora, num mundo como a gente vive. Então, acho que a gente precisa, eu penso isso constantemente, todos os dias, em como deixar algo bom para ela. E acho que o melhor aprendizado desde sempre, eu acho que é o aprendizado pelo exemplo. Eu acho que quanto mais ela estiver inserida num contexto como esse, estiver vivenciando estas ações e com isso presente na vida dela, ela vai carregar um pouquinho desses valores e com certeza vai ser uma pessoa muito melhor do que eu sou, do que nós somos aqui no dia de hoje, por exemplo. Então, a Irmandade surgiu assim. E aí, junto com alguns amigos, eu discuti essa ideia, discuti aí o plano que eu tinha, e esse ano eu resolvi tirar esse projeto do papel e realmente colocar algumas coisas para rodar. E aí, com alguns amigos, a gente começou a fazer algumas ações. Então, desde doação de cobertor na rua, alimento, roupa, enfim, até de arrecadar o pouco que consegue, comprar as coisas, colocar no carro e sair aí no final de semana, à noite, fazendo algumas doações. E quando você começa a se envolver com essas ações um pouco do lado mais social, que hoje todo mundo sabe que existe uma desigualdade, mas a gente não sabe o tamanho que ela é até o momento que você pisa na rua e começa a vivenciar isso de frente. Então, quanto mais eu pensava em algumas ações e quanto mais eu fazia, mais eu me espantava com o tanto que eu precisava fazer para ter alguma coisa realmente que fizesse sentido. E o lance das crianças sempre foi um objetivo do Irmandade. Bom, eu queria fazer algo grande para as crianças, utilizando o Dia das Crianças. Então, depois de discutir isso com os amigos, criar a Irmandade lá, começar a fazer pequenas ações aí ao longo do ano, eu comecei a consultar algumas entidades que têm o abrigo de criança, que trabalham com crianças, para poder ver o que eu encontrava para fazer a ação do Dia das Crianças. E todas elas me deram umas respostas meio negativas em função da pandemia. Então, eu não poderia fazer festa, não pode receber as pessoas, não pode ter nada, eu poderia doar lá os donativos e eu não poderia ter um envolvimento com aquilo, não podia organizar aquilo de perto. E aí eu queria algo que eu pudesse realmente colocar a mão na massa, fazer as coisas, estar presente no dia e tal. E aí eu lembrei, o Dani eu conheço já desde a época de escola, ele já fazia o Dia das Crianças lá na comunidade do Cafezal, e aí eu lembrei dele, e aí no final de semana eu resolvi mandar uma mensagem para ele e a gente conversar um pouco de como ele estava promovendo esse ano e como é que ele estava pensando em fazer a ação esse ano, diante de tudo que estava acontecendo com pandemia, etc. E aí, pela nossa sorte, ele estava iniciando o planejamento do Dia das Crianças, não tinha abandonado a ideia, estava pensando em como adaptar ela diante da pandemia e estava buscando também apoio para tornar cada vez mais as ações que ele já fazia do lado dele maiores também. Então foi aí que a gente uniu forças em prol aí do Irmandade Solidária. O Dani hoje faz parte desse grupo, né? E a gente cada vez mais vai promover mais ações, ainda tendo sempre o Dia das Crianças como um ponto de referência. Mas a gente pretende promover ainda mais ações em outras entidades, para outras pessoas, em outros lugares, etc. Incrível, Rafa. Fala, pode ir, manda bala. Não, eu queria ir para falar um pouquinho mais da ação, né, do Dia das Crianças, que é o nosso objetivo aqui. Eu acho que a questão da educação tem tudo a ver com o que a gente precisa cada vez mais falar hoje em dia, não só voltado para a criança, mas em várias esferas aí. E acho que o Dani pode falar um pouco mais da comunidade do Cafezal, ele já conhece mais. Lá são 600 crianças que a gente vai promover a ação para esse ano. Ele vai contar um pouco de como a gente está planejando tudo isso. E um pouco também da história. Pessoal, boa tarde. Isso aí, pessoal, boa tarde, obrigado. Flora, SG, Ana, todo mundo aí que está presente aqui, agradeço muito. O Rafa, principalmente, eu acho que o Rafa falou um pouquinho sobre Irmandade Solidária. Eu acho que, na verdade, agora a gente só ganhou eu ganhei um grande parceiro para essa festa e o Rafa ganhou um grande parceiro para essa causa dele, né? Porque eu acho que sozinho a gente não chega a lugar algum, né? A gente tem que mudar um pouquinho, tentar, de não conseguir mudar o mundo, a gente pode tentar fazer um pouquinho melhor aqui, né?
O Rafa me procurou, né, como ele comentou no fim de semana, uns 2 fins de semana atrás, perguntando sobre essa festa. Eu faço essa festa há 4 anos, tá? E aí eu queria explicar um pouquinho o porquê ser lá, tá? E a comunidade do Cafezal é uma comunidade aqui em São Bernardo, é uma comunidade bem carente, né? Para quem quiser conhecer, tiver um pouquinho de curiosidade, pode procurar como comunidade do Cafezal mesmo, fica perto de um bairro chamado Montanhão, aqui em São Bernardo, bem carente. E surgiu, assim, eu tive uma filha 4 anos atrás, infelizmente ela veio com uma paralisia cerebral muito grave, e ela ficou internada há muito tempo, sofreu algumas cirurgias e tudo mais, foram alguns meses aí de UTI, né, que nós vivemos, eu e minha esposa. E nesse período, um pouco até que do Rafa falou, né, do como ele está mostrando para a Helena o quão importante a gente ser um ser humano melhor, né? E como a gente é um ser humano melhor? Eu acho que com amor. O que eu ganhei nesse período que eu vivi com a minha filha foi muito amor, né? E é o que eu tento transparecer hoje, é isso. Por quê? Graças a Deus, naquela época, eu não precisava de dinheiro. Porque dinheiro não ia trazer a saúde da minha filha de volta, por exemplo. Mas eu precisava de amor. E lá eu encontrei muito isso. Eu tenho alguns amigos que residem lá, ainda até hoje, e, fizeram uma força-tarefa para estarem comigo, foram no hospital, teve doação de sangue, alugaram um ônibus, foram doar sangue, pessoas que não me conheciam, pessoas que nem sabiam quem era o Daniel, quem era a Denise, muito menos a Isadora, que era minha filha. E infelizmente, depois de 11 meses, minha filha veio a falecer, porque era um caso muito grave realmente. Acontece, não sofro com isso, muito pelo contrário, sou muito feliz por ter sido o pai dela, por ser o pai da Isadora. Então, quando todo mundo me pergunta quantos filhos você tem, eu falo, tenho 2. O Benício, de 2 anos completados, que está brincando aqui, se vocês ouvirem algum barulhinho, é ele. E a Isadora, né, que completaria agora 4 anos, que foi uma bênção na minha vida. Eu acho que trouxe o amor, que acho que o que eu tento transparecer agora, o Rafa chegando junto comigo também nessa ação. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar isso na comunidade, tá? Por quê? Se minha filha estivesse aqui comigo, eu faria um aniversário para ela, né? Ela nasceu dia 5 de outubro de 2016. Então, o que eu e minha família conversamos, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, minha sogra. Gente, vamos transformar isso numa festa, né? Seria uma festa para ela, a gente faz uma festa para outras pessoas, trazendo esse amor, né? Trazendo esse carinho, porque como o Rafa falou, quando você está no dia a dia de uma ação, quando você está numa ação, você vê exatamente qual é o problema, qual é o calcanhar de Aquiles de algumas coisas, né? A desigualdade social é uma coisa muito triste. E esse ano, por exemplo, é uma coisa que eu sinto muito de não ter a festa mesmo, porque a gente aluga brinquedos de rua, faz parte de alimentação, bebida, comida, onde é para todo mundo. A gente não fica só nas crianças. E as pessoas vão para tomar refrigerante. Muitas vezes as crianças chegam em mim e falam, tio, posso trazer meu pai? Claro que você pode. Que ele quer tomar uma coca, que ele quer tomar um refrigerante, que ele quer comer. Entendeu? Então, assim, a pureza da criança e, ao mesmo tempo, você vê o quão difícil é aquela situação, né? Então, esse ano o Rafa chegou com a parceria da Irmandade Solidária, então já me considero parte da Irmandade Solidária também. Essa é uma das primeiras ações que a gente vai fazer junto, né? Lá são aproximadamente 600 crianças, tá? A gente está tentando fazer um levantamento agora, porque é muito difícil isso, então a gente está fazendo uma força-tarefa com meus amigos que moram lá, para realmente ter o número. Não conseguiremos fazer a festa, né, por respeito à pandemia e respeito ao distanciamento social, né, solicitado pelo governo, mas a gente não quer deixar passar em branco. Então, eu acho que nada melhor do que a gente se organizar melhor este ano e se reinventar. Então, acho que a palavra de 2020 é se reinventar, literalmente. O Rafa chegou me trazendo uma outra visão para o negócio, e graças a Deus agradeço a ele e a família dele e as pessoas que estão nos ajudando, porque está nos trazendo uma visibilidade melhor para a ação. Então, a ideia é que a gente consiga fazer a ação da entrega de brinquedos, continuar com a ação da entrega do saquinho surpresa, que é um saquinhos de doces que a gente forma com vários doces sortidos, tá? E a gente forma, entrega junto para a criança. E já que não vai ter alimentação, a gente vai tentar estudar se a gente consegue fazer um kit de lanche, né, um refrigerante daqueles de 200 ml e um lanchezinho e entregar tudo junto. Como não vai ter a festa, então a gente só vai decidir como vai ser essa entrega, exatamente para evitar aglomerações. Mas a ideia é fazer um kit para cada criança. Então, brinquedo, doce e comida.
Tá, e aí a gente também tem outros kits que a gente tá, dependendo de como for a ação, a gente for conseguindo um kit de higiene ou um kit escolar, né? Então a gente vai construindo essa ação conforme o tempo e conforme as ajudas que a gente vai tendo. Inicialmente é sempre brinquedo, os saquinhos de doce e a comida, né, o lanche, para que a gente consiga fazer isso, tá? É um breve resumo de e assim, eu faço lá muito por gratidão ao lugar, né? De novo, tudo que eu precisava não era dinheiro. E de onde não tem dinheiro, né, a gente for pensar assim, é onde eu mais recebi amor. Porque realmente o que eu precisava ali era que minha filha tivesse amor, tivesse forças, que eu e minha esposa tivéssemos força para continuar enfrentando aquela batalha que a gente foi escolhido. E é isso. Então hoje eu transformo tudo isso em amor, de tentar retribuir para as pessoas, né, o quão elas foram bem para mim, para minha família, e me mantiveram de pé nesse período. Esse é um pouco um breve resumo, porque sei lá. Puxa, Daniel, Dani, Venas, Daniel, sei lá, é impossível a gente não se sentir tocado com esse depoimento, e muito do que a gente vem pensando em fazer junto com vocês é isso, é propagar o amor, né? E uma das coisas que eu acho mais importante, que tem muito a ver com a ESG presente, né? Com o braço social da ESG, a gente levar um pouquinho dessa sementinha da educação. É óbvio que a gente, dentro da ESG, a gente tem outros projetos que visam alimentação, ou até mesmo coisas simples, né? Da gente ter um cuidado com o lixo e tudo mais, mas quando você falou na questão do doar amor, a melhor forma que a gente pode fazer o que a gente já está fazendo aqui, né? O que a gente está convidando as pessoas convidando a doar esse amor, a doar. É óbvio, né, que agora, né, vamos falar também um pouco da ação, né, aqui da ESG. É óbvio que a gente vai levantar donativos para a ação, e esses donativos eles serão feitos através de uma doação pelo Simpla, para quem quiser assistir o webinar Ecossistemas de Aprendizagem que a Flora vai ministrar, mas fica uma sementinha bem, uma sementinha que a gente está plantando de amor. É como a Flora falou antes da gente começar a falar, né? A questão de ecossistema, a gente tem que pensar no ecossistema corporativo, mas o ecossistema maior é onde a gente vive, é onde a gente respira. E a gente ter a consciência dessas distâncias sociais e tentar agir localmente para diminuir essas distâncias sociais é muito prazeroso. É uma coisa assim que eu espero que todo mundo que esteja vendo esse vídeo, esse bate-papo, sinta-se tocado como a gente se sentiu, e embarque nessa jornada, embarque nesse movimento de plantar amor, de compartilhar amor com as outras pessoas, e principalmente compartilhar amor com crianças. Querendo ou não, nós estamos num ano que tudo virou de cabeça para baixo. Então as crianças, elas estão distantes uma das outras, elas não estão podendo brincar, elas não estão podendo ir para as escolas, quando muitos estão estudando, porque são realidades diferentes. O Brasil é tão grande que cabe inúmeros Brasis dentro dele. Então, vamos compartilhar amor, vamos doar o nosso amor, né? E nesse momento, Aninha, por exemplo, o que já era uma situação difícil dentro da casa dessas crianças, acho que pode estar ainda pior. Então, o Dia das Crianças pode ser talvez uma coisa que é uma válvula de escape, que ela vai ter ali um dia totalmente diferente de todo esse cenário que já era ruim e pode estar pior. Então, Exato, a gente tem muita, assim, o objetivo ou a luta do Daniel já é minha luta, a minha luta hoje é a luta dele, e a gente vai conseguir botar isso no ar e vai conseguir fazer um projeto desse andar para levar pelo menos esse 12 de outubro ser um dia especial para quase 600 crianças aí dentro dessa comunidade. Então, exatamente. Acho que muito isso, Rafa, também é o início de uma grande ação, né? Da gente estar junto, da ESG vindo com a gente, vocês conhecendo a gente, quem está ouvindo esse bate-papo também conhecer um pouquinho da gente, e também, assim, surgir, né? Às vezes dentro de cada um, outras irmandades solidárias, né? Porque isso aqui não é uma competição, muito pelo contrário, a gente conseguir fazer o diferente, né? E aí o legal, e até para fechar um pouquinho como eu e o Rafa chegamos aí, né? Olha como as coisas são. Conheço o Rafa há muito tempo, estudamos no mesmo colégio, trabalhamos no mesmo lugar, coincidentemente, né? O Rafa trabalhava numa empresa no aeroporto de Congonhas, eu trabalhava em outra. A gente pegava ônibus junto, não sei se o Rafa lembra disso.
não tínhamos um contato, né, tão próximo como está sendo agora, mas o Rafa sabia da ação, sabia por acompanhar nas redes sociais. E aí eu me pergunto, né, até falei isso pro Rafa, por que o Rafa me chamou, sabe? Isso é incrível. Então, isso que eu falo, gente, tudo tem um propósito. Então, as coisas se encaixam. A nossa vida, eu passei por muita coisa, eu, minha esposa, minha família, a gente passou por uma situação muito difícil. Então, você começa a enxergar essas oportunidades diferentes. Você começa a ver o quão importante o detalhe faz a diferença. Então, assim, olha só como que, vou dizer, tá? Como a minha filha trouxe uma coisa tão grande. Porque veio essa amizade novamente com o Rafa, surgiram outras coisas também na minha vida, onde foram crescendo, foram acontecendo, onde a gente consegue ajudar outras pessoas. Aconteceram várias pessoas que eram próximas a mim, com a história da minha filha, mudaram algumas atitudes, mudaram a forma de viver, a forma de pensar. Então, acho que nada mais esse agora, você pode ser mais um exemplo para as pessoas que estão assistindo também, de falar, pô, o que eu preciso fazer? Será que eu posso entrar na Irmandade Solidária junto? Puta, será que eu consigo fazer algo aqui perto da minha casa? Pô, eu não moro em São Paulo, mas eu moro num outro lugar, eu posso fazer, eu posso comprar um cobertor, como o Rafa falou, comprar um pack de água. Eu conheço pessoas hoje que fazem isso, compram um pack de água e andam no carro. Ele encontra um morador de rua, ele para e entrega uma água. Isso já é uma ação do tamanho do mundo para quem está recebendo essa água. Entendeu? Então, isso é muito importante. E na festa, a gente sente muito, porque a criança é um amor puro, né? A criança é pura. E como o Rafa falou, se neste ano já está sendo totalmente complicado para todos nós, né? A gente está tendo que se readaptar, e graças a Deus, com condições de conseguir se adaptar. Imagine para essas pessoas que não conseguem ter uma margem de mudança, de adaptação. Nos outros anos, que estava tudo bem, muitas crianças chegavam em mim e falavam, tio, obrigado porque você está me dando hoje, obrigado por me dar refrigerante, obrigado por ter um brinquedão de rua. Porque elas não têm condições de ir num parque. Elas não têm condições de ir num parque da Mônica, ou ir num parque público mesmo, às vezes não tem dinheiro para condução. E aí você leva lá um pula-pula, palhaço, pediatra. Ano passado a gente teve música ao vivo, a gente fez um bolo de 30 quilos, teve bolo para todo mundo. É o diferente, né? Então, assim, eu acredito muito que esse ano, Rafa, como você bem trouxe, eu acredito que a ansiedade dele está bem grande. Pelo fato, assim, será que vai ter festa? O que será que vai ter? Né? Porque eles não sabem, né? Porque depende muito do que a gente vai fazer. Nos outros anos eles sabiam, puta, ia ter festa. Porque eu falei, vai ter festa. E se eu não tivesse, teria alguma festa. Alguém ia fazer alguma coisa lá. E esse ano a gente se reinventando nesse novo formato da ação. Eu vou aproveitar. Fala, Rafa. Desculpa. Eu acho que uma coisa que o Dani falou desse encontro, né? Primeiro que eu conheço a história dele, né? Então isso já era uma coisa que eu já tinha um carinho pelo Daniel só por conhecer a história dele, por ter uma amizade distante, mas conhecendo a história. Às vezes você passa a admirar as pessoas quando você conhece a história dela, então eu já admirava a história dele, da esposa dele, só por conta disso. E depois, quando você percebe a essência da ação dele, ou da vontade, cara, não tem como você não falar que você quer estar perto de um cara desse. Não tem como você falar que você quer ajudar num projeto como esse, entendeu? Então, acho que juntou ali a fome com a vontade de comer, né? Porque eu estava muito sedento de fazer alguma coisa em relação a isso, e ele já estava com a ação e tinha um puta de um propósito que acho que hoje a gente compartilha do mesmo propósito. E quando eu comecei a pensar nisso, eu conheci um cara que chama Eduardo Lira, que é um líder da Gerando Falcões. E aí eu tive até a oportunidade de bater um papo com ele, próximo lá, na sede da Gerando. E ele para mim, é uma grande referência como líder e como um ativista social. E ele fala uma coisa que eu carrego sempre, né? Que hoje eu acho que a gente tem que pensar em menos muro e mais pontes. Eu acho que é isso que eu penso todos os dias. Como eu consigo derrubar algumas barreiras e como eu consigo criar vínculo com algumas pessoas e com projetos que façam sentido. E eu acho que essa é a referência do que a gente criou entre eu e o Daniel. Então a gente criou uma barreira do distanciamento que existia e a gente conseguiu criar uma conexão para fazer algo maior. Então acho que é isso que dos últimos 3 anos que eu venho acompanhando o Eduardo Lira, que eu venho carregando essa frase sempre comigo em tudo que eu tento fazer, profissionalmente, pessoalmente, tudo.
eu acho que isso daí é a materialização da frase, assim, acho que a gente conseguiu derrubar um muro, um obstáculo e criar uma ponte aí para tentar ajudar algo maior. Então, acho que é... Obrigado, Rafa. Você, né? Falar de conexão em época de pandemia, né? Que é uma época em que está cada um isolado no seu canto, eu acho que faz ainda mais sentido, né? Eu vou aproveitar agora que eu estou menos emotiva e mais tranquila, né? Para trazer alguns pontos. O primeiro deles, eu acho que quando a gente pensa no conceito de ecossistemas, eu acho que foi por essa razão que eu resolvi escolher este tema para o webinar que vai apoiar essa causa. O ecossistema ele consiste em um grupo de comunidades que interagem entre si e com o meio ambiente para buscar equilíbrio, para buscar sustentabilidade. E eu acho que não existe equilíbrio e sustentabilidade se algo for legal só para um grupo de pessoas ou se algo for só legal para uma organização. Então, quando a gente pensa em ecossistemas de aprendizagem, a gente está olhando para tudo que faz parte desse ecossistema para que a educação corporativa ou em qualquer ambiente ela aconteça. Trazendo para a ação de vocês, né? Não adianta hoje o Venas ter essa linda lembrança da filha dele, ter um filho lindo, saudável, brincando dentro de casa, o Rafa até a Helena, que é uma inspiração para a gente todos os dias, se a gente desconsiderar todas as pessoas que estão em outros ambientes e que não têm iguais oportunidades. Então, só vai ser legal quando for legal para todo mundo. E eu acho que o que a pandemia trouxe para a gente de bom foi o fato de que ela escancarou que não é com o outro, é com a gente. O que acontece com o outro acontece comigo também, né? Então, se a gente tem crianças que estão sofrendo ainda mais, porque estão isoladas dentro de casa, num ambiente que muitas vezes não tem condições para o trabalho dos pais, consequentemente, todos nós sabemos que os índices de consumo de álcool, de violência, tudo isso está aumentando, né? Então, ter a oportunidade de apoiar uma causa que pode fazer a diferença, não só em um dia da criança, porque não é só sobre o dia das crianças, é sobre você ter a oportunidade de fazer com que essa criança perceba o que o Venas trouxe com relação ao amor. É você trazer a oportunidade da criança se dar conta que alguém se importa. Mesmo que ela esteja num ambiente onde ela não consiga perceber isso todo dia, né? Alguém se importa. Isso faz com que ela se dê conta da importância que ela tem, para que ela possa desenvolver autoconfiança, para que ela cresça acreditando nela, né? Eu acho que o que está por trás de tudo isso, quando a gente pensa em educação, é a possibilidade de você fazer com que essa criança se dê conta que ela importa. E quando ela se der conta que ela importa, ela muda o mundo. Porque aí ela tem capacidade de fazer isso porque ela acredita no que ela pode transformar. Então, eu acho que o que mais me encanta, né, de maneira macro nisso tudo, é a possibilidade de fazer com que um monte de serzinho se toque de que eles são importantes e que eles podem fazer a diferença, independente do cenário que ele está vivendo hoje. Então, eu acho que essa é uma super causa, assim, eu mega convido todo mundo que está assistindo a gente, que vai assistir depois, que vai compartilhar, tomara, né, essa ideia, a pensar com essa perspectiva e de embarcar numa ideia, não só numa ideia como essa, e por que não, sabe, se juntar a outras causas e fazer isso ganhar uma amplitude maior, né? Um outro ponto que eu acho importante a gente destacar, eu acho que tem muita gente que está olhando para a gente e que pode pensar, poxa, mas essa é uma ação assistencialista. Ela não vai na raiz do problema, né? A gente tem consciência disso, mas a gente não pode se isentar de também ser assistencialista só porque a gente não pode dar conta da raiz do problema. Então, acho que a gente tem que fazer as duas coisas. A gente tem outros projetos legais que a gente conversa em outros momentos, que tem um olhar muito mais voltado para o educador, que vai chegar nessa criança, mas a gente não pode abrir mão de trazer coisas que são mais imediatas para necessidades que também são mais imediatas. Então, eu quero cumprimentar vocês assim com todo o meu coração, porque tá difícil acreditar nas pessoas hoje em dia, né? Às vezes você ouve o noticiário e você fala, caramba, o que é isso? Então, quando a gente tem a oportunidade de ver pessoas jovens como vocês, que têm filhos pequenos e que estão olhando não só para dentro da sua própria casa, mas que estão olhando para o impacto que podem causar, isso dá esperança. Que isso pode mudar o mundo de verdade, né? O problema não é do outro, o problema é nosso, né? Então, vamos embarcar nessa história, vamos fazer essa festa ficar super bonita, não só no sentido de festa, mas super nesse sentido de fazer as crianças se darem conta de que elas podem, elas importam, e elas podem, sim, chegar onde elas quiserem.
elas só precisam acreditar nisso. E a gente vai ajudar a acreditar. Né? Eu acho que é mais ou menos elas por têm aí. um caminho, né, Flora? Eu acho que é isso, a educação traz isso também, né? O quão importante elas entenderem a importância da educação, esse tipo de ação, elas vendo que elas estão sendo enxergadas, o quanto elas estão sendo abraçadas naquele momento. Por isso que eu falei no início, assim, o brinquedo é simbólico, né? É o símbolo do presente, assim, alguém está me dando um presente. E a gente já recebi vários relatos lá no dia nas festas que eu fiz, dos pais chegando, olha, obrigado, eu não consegui comprar nada para meu filho não ganhou nada de aniversário esse ano, esse presente vai ser meio que um presente de Natal já para ele. Então, assim, são tantas ferramentas ali que a gente consegue trabalhar, né? O amor, assim, uma coisa que ano passado eu trouxe, eu conversei com alguns amigos bombeiros, eu tenho um amigo bombeiro, policial, eu só não consegui porque foi um dia, mas eu ia levar um caminhão do bombeiro para lá, para elas poderem ver o caminhão, buzinar, colocar roupa, porque é muito importante eles saberem o como eles podem contar com a polícia militar, com os bombeiros, as pessoas a sociedade, né, que cuidam da sociedade, e não pode existir essa disrupção, né, que às vezes é construída, e a criança precisa entender, e isso também é amor, é que ela saber assim, ela vai crescer bem, ela tem um caminho a se trilhar, ela pode estudar, a gente sabe que, né, vai depender muito do ensino público, provavelmente, mas tem que surgir, a sementinha tem que estar nela, né, que é muito o que o Rafa, você aí citou como da Helena, ele já colocou uma sementinha na Helena, a Helena está num berço, graças a Deus, muito bom, e essa sementinha na Helena é a mesma que está no Benício, no meu filho hoje, e que vai se transformar em outra sementinha, numa árvore, entendeu? Então, isso tem que se propagar, né? Então, esse é o formato que a gente tem que buscar, olhar para outra pessoa com igualdade, e ela sinta-se abraçada, porque essa sementinha vai florescer nela para outra pessoa, e aí é a cadeia. A gente não vai conseguir mudar o mundo, né, Flora? Como você mesmo falou, a gente não está indo na raiz do problema, mas a gente está tentando que fique um pouquinho mais fácil. Eu acho que é dar um pouco de esperança também para as crianças, né? Acho que o simples fato dela sair de lá com essa sensação de que tem alguém olhando para mim, tem alguém que se importa com o meu dia, eu acho que gera um pouco uma sensação de esperança, assim, que eu posso enxergar um futuro diferente, assim. Então, enfim, acho que nesse nosso papo eu pensei muito numa frase do Barack Obama, né? E a gente teve o privilégio de assistir num congresso, Flor e eu, e ele trouxe essa frase que pegou muito forte para mim, que é assim: pense globalmente, mas haja localmente. Então, assim, a gente sabe, a gente tem a consciência do que está acontecendo e a gente está tentando fazer a nossa parte. A gente está procurando plantar sementinhas, mesmo que pequenas, mas outra frase, mas essa é da minha avó, né? De grão em grão, a galinha enche o papo, né? Então, assim, acho que a gente é muito importante esse movimento de poder olhar e o outro se sentir notado, porque é o que a Flora falou, quando você se sente notado, a vida muda, você tem a capacidade de mudar, de ser o que você quiser. Então, é muito gratificante a gente poder estar num projeto como esse, que a gente tenha consciência de que vai impactar positivamente a vida de muitas crianças, não só na esfera social, mas também na esfera psicológica, mas também na esfera da criança, da carinha da criança. Eu já consigo imaginar o rostinho dessas crianças felizes, recebendo o que é o presente, ou o doce, ou o cuidado, ou o carinho, né? Então, assim, para mim isso é muito, muito gratificante mesmo. Pessoal, eu acho que assim, eu quero falar mais sobre como vai funcionar o nosso webinário. Eu só quero saber se vocês querem colocar mais alguma coisa. Vocês querem falar mais alguma coisa? Quero, Ana, rapidinho. O Dani falou um pouco, né, das pessoas que despertam interesse em também ajudar, em fazer uma ação local, se juntar à Irmandade Solidária, enfim, a gente tem uma coisa que tem que deixar muito claro. Nem eu, nem o Dani, a gente vive disso. A gente tem nosso trabalho, então a gente está fazendo isso no ambiente, no horário alternativo, de noite, de final de semana, com um cronograma colado na parede para você saber as ações que você tem que fazer todo dia para fazer a ação sair. Então, não esperem um momento ideal para fazer uma ação como essa. Não esperem eu estar tranquilo para poder pensar socialmente. Eu acho que a ação social ela tem que surgir
no momento que você está ali achando que deve contribuir para promover algo de bom para alguém. Então, não tem um momento ideal. A gente também tem as nossas dificuldades, também tem os nossos trabalhos, também tem a agenda corrida e estamos aí tentando fazer as coisas andarem, e a gente vai fazer uma ação Dia das Crianças que vai ficar marcado na vida dessas crianças. Mais um dia que vai ficar marcado na vida dessas crianças. Né? E eu tenho certeza que esse primeiro ano vai ser lá. Acho que ano que vem vai ser lá e mais em um lugar. E a nossa ideia, né, Rafa, é que a gente consiga fazer uma ação onde não seja só em um lugar. Né? A gente consiga fazer esta ação, outros lugares, né? De novo, né? Como a Flora acho que pontuou muito bem, a gente não está conseguindo ir na raiz, né? Não é a gente vai conseguir arrumar essa raiz. Mas hoje a gente consegue aqui, ano que vem, ou no Natal, a gente vai aqui, ali, 1, 2, 3, 4, a Ana, a Flora, sabe? Então, isso vai propagando. Então, como o Rafa falou, é só a gente olhar para o lado. Se você parar o seu olhar do que você está acostumado na rua, no semáforo, e olhar para o lado, você sabe quem você vai poder ajudar. Com certeza. E tomando a consciência, né? Eu adoro falar, usar esse termo consciência, porque a partir do momento que a gente toma consciência sobre alguma questão ou algum problema, eu vou colocar entre aspas, né? Mas alguma questão que precisa ser melhorada, alguma questão que chama o seu coração para fazer, tudo fica mais fácil para ser feito. Tudo ganha uma nova forma e um novo gás. É por isso que a gente tem as nossas afazeres, a nossa vida, e a gente encaixa tudo que for preciso para poder, nessa tomada de consciência, fazer a diferença. O mais importante de tudo isso é ter essa consciência e fazer a diferença. Né? Então, é muito, muito importante que a gente consiga propagar essa tomada de consciência para todos. Ana, assim, vou dar acho que um último exemplo acho que da minha parte que eu queria falar, de novo, né, o que eu passei, graças a Deus que fui eu, porque eu estava preparado, soube passar, e nisso surgiu um novo Daniel, uma nova Denise, né, uma nova família, novas pessoas. Então assim, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu fardo, né, que a gente brinca, cada um carrega o seu fardo de um jeito. Então, assim, gente, sempre ser grato por você ter saúde, principalmente, porque, assim, você tendo saúde, todo o resto você consegue conseguir. E, assim, de verdade, essa ação aqui não é só dinheiro, né? Como o Rafa falou, eu trabalho, ele trabalha, mas não é o Daniel e o Rafael que vai fazer a ação. Sozinho a gente não chega a lugar algum, né? É a SG que está ajudando, é a Flora, é a Ana, essas pessoas aqui que estão assistindo a gente agora, esse bate-papo, estão propagando, compartilhando, porque, de novo, gente, a nossa ação, se for só brinquedo, se a gente conseguir ter só brinquedo, vai ter uma ação. Porque, de novo, se você tá aí e não conseguir ajudar a gente agora, não tem problema, mas você vai poder ajudar no Natal, você vai poder ajudar na outra semana. Eu acho que esse que é o ponto maior, entendeu? Cada um tem sua história e cada um pode fazer um final diferente. Eu acho que é só isso. É você saber fazer um final diferente do que você está vivendo hoje. Incrível, incrível. Vamos lá, agora sim. Fala, Flora. 2 recados, né? Diga. Eu acho que recado número 1, né? A gente tem falado muito de equilíbrio emocional, né? Então, pensar... é muito legal a gente trazer a importância do equilíbrio emocional para todas as situações da nossa vida, né? O Vênus conta uma história pra gente super comovente, impossível não se emocionar, né? Mas foi só com o equilíbrio emocional que ele conseguiu dar uma resposta diferente para a situação, né? Nem todo mundo consegue dar uma resposta como essa. Então, a importância de você ter equilíbrio emocional e também estar aberto para receber esse carinho, né, Vênus? Também compreender que tem coisas que as pessoas talvez não consigam fazer. Ninguém poderia evitar o que aconteceu, mas as pessoas podiam estar com você, né? Podiam estar com ela. Então, acho que é a importância da gente também saber como é que a gente reage às coisas que se apresentam para a nossa vida. Isso. E é um pouco dessa semente que uma ação como essa leva. Aí você falou do Barack, não dá para eu esquecer a Michelle Obama, né? Lendo a biografia dela, ela conta um bastidor muito interessante para a gente sobre o que é ser uma primeira-dama e, de repente, perder o controle daquilo que você pode e não pode fazer. Então, ela tomou algumas escolhas durante o período em que ela esteve do lado do Barack, que foram escolhas fundamentais para as crianças e para a educação. E ela menciona ações do tipo, eu fazia questão de trazer crianças para a Casa Branca.
que era para as crianças que vêm de comunidades que não têm oportunidade entrarem, pisarem na Casa Branca e olharem as fotos de um casal negro que chegou na Casa Branca. Então, se a gente pôde chegar aqui, todo mundo pode. Então, acho que são pequenas ações que levam grandes recados para as pessoas e para as crianças. Então, se vocês se mobilizam para fazer isso, pensando nos filhos de vocês, outras pessoas se darão conta de que elas podem fazer isso também. E outras crianças, e assim sucessivamente. Então, é assim que as coisas ganham amplitude, repercussão e resultado. Então, vamos falar de como é que isso vai funcionar, Aninha? Vamos, bora. Pessoal, primeiro, vocês já entenderam que a gente vai ter o webinar sobre ecossistemas de aprendizagem com a Flora, e você vai poder participar desse webinar mediante uma inscrição no Simpla, com uma doação que a gente vai reverter em donativos para o pessoal da Irmandade Solidária, com o Rafa e o Dani aqui. Só que você vai me perguntar, Ana, eu queria tanto fazer uma doação ao vivo, eu queria entregar alguma coisa para vocês. Não pode dar abraço, lembre-se disso, estamos em distanciamento social, mas você quer deixar alguma coisa aqui para a gente. Você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai te dar os caminhos para deixar doces aqui na SG. O Rafa e o Dani falaram uma coisa muito legal. Tendo brinquedo, a ação está feita. Mas, se a gente conseguir os doces e os demais kits, isso tudo vai ser feito mediante a donativos. Por quê? O Rafa até pode falar melhor aí depois, né, Rafa? Porque são 600 crianças, né? E metade meninas e metade meninos. Então, a gente quer que todos esses donativos sejam acessíveis e iguais para essas crianças. Trocando em miúdos, todo mundo vai receber a mesma coisa. Seja o saquinho surpresa, seja o lanche, seja o brinquedo. Óbvio, né, que a gente vai ter aquelas diferençazinhas, né? Menina, um brinquedinho diferente do menino, mas todo mundo vai ganhar alguma coisa. E eu acho que é muito importante você também ter esse duplo canal. Você pode fazer a doação online e assistir o nosso webinar, ou você pode fazer a entrega do donativo dos doces aqui na SG. Rafa, quer falar? Dani, quer falar alguma coisa? Tem uma coisa importante, Aninha. Tem um valor para participar do webinar? Tem um valor de doação? Não, não tem. A gente não vai estabelecer para você quanto você tem que doar. Isso é aquilo que você quiser, isso é aquilo que você puder doar. A única coisa é que para participar a gente está pedindo para você se engajar nessa ação junto com a gente, né? E a razão pela qual a gente está pedindo essa donação financeira, como a Aninha já bem colocou, é para que a gente possa ter a oportunidade dos meninos montarem kits iguais para todo mundo e irem priorizando o que é que eles vão comprar em função das necessidades. Esse acho que é o ponto principal, né? Rafa, Perfeito. Como é que você e o Vênus fecham esse assunto? São quase 600 crianças. A ideia é montar 600 kits de brinquedos, meninos e meninas, tendo ali uma padronização do brinquedo que é entregue para menino e para menina. Depois é um kit de doces, que é aí onde a gente está aceitando as doações. Quem não quiser doar em dinheiro, propriamente dito, doar em doce. E aí pode ser qualquer doce, gente, que vai dentro de um saquinho sortido que a gente vai entregar para cada criança. Então, são 600 saquinhos de doce. E depois é o kit de lanche, que também será comprado aí para evitar aglomeração, evitar o manuseio de alimento ali na hora. Então, vai ser um kit montadinho. Também aí é uma quantidade um pouco maior, são 1000 kits, porque nesse momento envolve família, envolve um parente, envolve alguém que não é da comunidade, que sempre vai passar lá, e a gente não vai negar um kit de alimento para essas pessoas. Então, aí é uma quantidade maior. E aí, dependendo de toda essa arrecadação, a gente ainda tem o kit de higiene pessoal, que está aí previsto para montar, com pasta de dente, escova, sabonete, shampoo, condicionador. Tem o kit de pintura, o kit escolar, que é lá o caderno, a canetinha de cera, o lápis de cor, enfim. E aí os extras, né, que é picolé, sorvete, para fazer ali um pouco da festa também, da alegria da criançada saindo distribuindo isso naquele dia. Então, além da doação monetária através do Simpla, a gente tem a doação de entrega na própria SG com os doces. E também vale lembrar que, né, Daniel, é importante lembrar da questão de qualquer outro item que tenha valor.
Aqui a gente recebe a doação também de itens, objetos que tenham valor e que possam ser transformados em rifa. Então, qualquer coisa que você tiver. Eu faço bolo para vender, queria doar um bolo para rifar. Legal, a gente vai rifar um bolo. Queria doar uma cesta, queria doar, enfim, qualquer outro item. Então, a gente também recebe aí para transformar tudo isso em dinheiro para ajudar a custear todos esses itens que a gente falou. Legal, nada se perde, né? Exato, Anne. Lembrando, assim, a gente tem uma data, né, que a gente vai construir, né, esses kits todos também. E, assim, se caso a gente conseguir chegar no nosso objetivo, que é, como o Rafa já explicou, do que ser, e tiver um saving de valores, esse valor será revertido para outras ações, tá? Por isso que a gente está mantendo uma só forma de arrecadação, que até o Rafa disponibilizou uma conta no Banco Inter só para isto, né, onde a gente tem um controle de todo mundo que está fazendo as doações. Vamos dizer, pessoal, lá dia 5 de outubro a gente já comprou tudo, tem tudo pronto. Teve um save monetário, cara, isso vai virar outra ação, como o Rafa já fez. Compra de cobertor para morador de rua, compra de água, desenhar uma outra ação que seja, não sei como vai ser o frio, sopão, lanches, aí isso a gente vai desenvolvendo, tá? Então, a gente fala também 300 brinquedos de cada, de novo, é uma comunidade, né? A gente não tem controle de quem entra, quem sai. Então, pode ser que a gente faz de tudo para que não falte brinquedos, então a gente sempre compra mais até para ter esse save. Ano passado, sobraram 35 brinquedos. O que a gente fez? Coloquei no meu carro, trabalhava na Paulista, fui na Paulista, o que não falta ali, infelizmente, né, é problema social. Na hora do meu almoço, todos os dias eu levava 10 brinquedos. Em 3 dias eu entreguei tudo. Que eu encontrava uma família, entregava o brinquedo, iria ali nas alamedas, né? E aí, pronto. Então, assim, lembrando, gente, a gente faz isso por amor, por consciência, tá? Nós temos nossa profissão. Eu estou batendo muito nesse ponto, porque ainda existe muito preconceito para quem faz isso. Infelizmente, né? Temos muitos seres humanos aí que não age da forma correta, mas só que você entende, assim, é uma ação simples, controlada, tá? A nossa ideia, né, Rafa, você pode me corrigir, no final dela, todas as compras feitas ter essa prestação de conta, onde a gente vai ter as notas fiscais, o Rafa já colocou, disposto a colocar no Instagram da Irmandade Solidária, por isso que a gente está centralizando as informações lá, para que quem tiver interesse também seguir lá, né, Irmandade Underline Solidária do Rafa, onde vai ter todas as informações de doação ali, do que está sendo feito, e também as fotos da ação, né, que a gente vai colocar ali para poder divulgar todo mundo que ajudou. Exatamente. Era exatamente isso que eu ia falar. Como a gente vai ter uma prestação de contas, claro, a gente quer ver o sorriso dessas crianças, a alegria delas, de todo mundo lá na comunidade do Cafezal, né, Rafa? Isso, e aí a gente vai divulgar essa prestação no Instagram, mas depois também vou disponibilizar para a SG. A SG pode enviar para as pessoas aí que fizeram a inscrição também por e-mail, enfim. Então tem uma prestação, vai saber exatamente o que foi arrecadado, o que foi gasto, com o que foi gasto, se sobrou, se não sobrou, qual é a próxima ação. E aí quem for acompanhando o Instagram vai sabendo um pouco desses movimentos aí que a gente vai fazendo até o final do ano aí. Então, com certeza, e toda a construção... eu queria Não, desculpa, Ana, pode terminar, perdão. Não, eu só queria falar aí todo o processo de construção que vocês vão ter, né? Querendo ou não, a gente também vai compartilhar um pouquinho desse processo de vocês, né? Na confecção dos kits, nas visitas que vocês forem fazer, tudo que a gente puder compartilhar também dessas sementinhas que vocês vão plantando, a gente também vai compartilhar por aqui. Sim, e aí eu queria fazer aqui criar uma promessa aqui nossa, né? Esse ano, infelizmente, não tem a festa, mas já deixar firmada a nossa parceria para o ano que vem aí, para que a gente, se Deus quiser, né, vai estar tudo certo já com vacina, com a população podendo novamente fazer festa, mas que ano que vem, para 2021, essa parceria continue e a gente faça isso lá. Pensar numa ação que a gente possa fazer lá no dia, né? Uma transmissão, uma palestra, não sei, vamos pensar para o ano que vem aí, para que cada um, quem quiser ir conhecer, porque eu falo, gente, nada melhor do que ir, né? Todo mundo que me ajudou nos outros anos, eu sempre falei, gente, vai lá. Não é nem para me ajudar, quem quiser ajudar, ótimo, né? Um braço a mais, mas a gente levou muita gente ano passado para ver. E são essas pessoas que começaram novamente esse ano. Dani, e aí, vai ter, vamos fazer, posso ajudar, como que vai ser? Porque viram, né? Então eu sei que essa parceria da SG aí
Sou muito grato pelo que o Rafa tá fazendo para a nossa ação, né? Eu trago um pouquinho para mim isso, porque essa ação tem um significado forte para mim, mas a gratidão de poder fazer isso e poder fazer outras ações. Foi que o Rafa desde o início falou isso muito para mim, falou assim, Dani, não é só isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem capacidade e força juntos de fazer muito mais, né? E é isso que a gente quer. É que essa ação, essa sementinha de agora, seja a primeira de muitas que a gente vai trazer. É isso aí. Com certeza, com certeza. Então, pessoal, anota aí. O webinar vai acontecer no dia 2 de outubro. A gente vai fazer todo o sistema de inscrição pelo Simpla. A gente vai deixar o link em todos os lugares nas nossas redes sociais, inclusive na descrição do vídeo. Então, fica ligado para você se inscrever. E, óbvio, eu nem preciso dizer, deixa o seu like, compartilha, manda para todos os seus amigos para embarcar de vez nessa corrente do bem e, claro, participar da nossa prosa do bem com a Flora. Vocês querem falar mais alguma coisa, pessoal? Fala, Flora. Bom, nossa sala do Zoom é limitada, né? A gente consegue botar até 100 pessoas dentro do Zoom. Eu estou torcendo, Aninha, para dia 2 não ser suficiente, para lotar e a gente precisar fazer mais. A gente encaixa, tá? Faz à noite, faz fim de semana, faz feriado. Com a gente tá tudo certo. Então, Com tudo certeza. que a gente quer é que essa sala lote rapidão e que a gente tenha que abrir uma nova data coladinha nessa, para as pessoas não perderem e para a gente conseguir, então, ter as doações a tempo para fazer um dia super especial. É isso. Com certeza. A gente deixa aqui o convite e esperamos que vocês estejam com a gente em toda essa caminhada e acompanhem as nossas redes sociais, que a gente tem muito mais conteúdo para falar sobre a SG Presente, sobre as nossas ações aqui na SG, para falar também de ecossistema de aprendizagem e muitos outros temas que a gente vem falando sobre o ambiente da aprendizagem da educação. Flora, muito obrigada pelo seu tempo. Rafa, muito obrigada pelo seu tempo. Dani, brigadão pelo seu depoimento, Obrigado, pela sua ação. Lala, obrigada por estar aqui com a gente também. E eu agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Obrigado pelo seu tempo também. Por favor, compartilha muito. Né? Afinal de contas, é rede social, né? Esse é o propósito da rede social, compartilhar. E se for coisa boa, melhor ainda. Vem com a gente. Isso aí. Gente, super obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Pessoal, obrigado. Muito, muito feliz de participar com vocês, tá bom? A gente também. Aproveita, gente, porque o nosso canal aqui na SG também, para conhecer melhor, né? Eu acho que essa história, todos os canais da SG, se vocês tiverem alguma dúvida, pode conversar, o Dani, o Rafa, a Flora, a Aninha, eu. A gente vai ter o maior prazer de explicar como que é esse evento, explicar sobre a Irmandade Social. Então, vai ser bem bacana. Fica o convite, rede social tá aí para isso, e o nosso canal é sempre aberto para vocês. Obrigada, Lala. Bom.